Olá, galera, eu gravei essa live com Vinícius Martinez, quiropraxista da Quirofísico, falando sobre a nutrição, como ela influencia na dor. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Vinícius. E a gente aqui esclarecer algumas dúvidas, orientar, né, os pacientes em relação a essas dores, o que dá para fazer, o que é interessante, o que não é. É importante ressaltar para o pessoal que está entrando agora, por que a gente vai falar sobre alimentação? A gente já falou sobre neurociência, sobre exercício físico, e na quiropraxia, que é uma prática que estimula a autocura do organismo, a subluxação Sim, vertebral, que está relacionado com as disfunções da coluna, essa filosofia que a gente estuda, ela tem três pilares principais, que o que causa essa disfunção estrutural e os problemas de dores, problemas neurológicos na gente, que é o aspecto físico, químico e emocional. Então a gente já falou sim, sobre o aspecto físico, já falamos sobre o aspecto emocional na neurociência junto com Alan, e agora vamos falar sobre o aspecto químico, né? Porque são esses três pilares que movem o nosso sistema imunológico, que move o nosso sistema, a nossa inteligência inata, a nossa homeostase, que é o nosso processo de equilíbrio orgânico, que é o que mantém o nosso corpo saudável, né? sim. Então, faltava esse tema aí para a gente poder fechar o mês, né? Falar um pouco sobre a influência dos alimentos, né? A gente sabe que tem alimentos que aumentam processos inflamatórios no nosso corpo, alimentos que podem reduzir os processos inflamatórios no nosso corpo. Então, escutar de você, de uma forma mais específica aí, o que tem para agregar. E não só pensando em comida, né, em alimento, né, o quanto que a água, né, que eu acredito que a hidratação é um dos mecanismos principais, que é onde flui, né, todas essas reações Sim. químicas que mantêm o nosso corpo vivo, funcionando bem também. E uma das características das pessoas que procuram a gente em consultório com os problemas crônicos é que, por exemplo, elas não bebem água como deveriam beber, não se alimentam de forma correta. Então, quando o problema é muito crônico, não é só postural, não é só estrutural. A lesão não apareceu ali só por causa de uma alteração de postura. Ela apareceu ali por causa de uma somatização de hábitos negativos, né? Que as pessoas Sim. acabam se adaptando, que é a ausência de água, de se alimentar de forma correta e, e por aí vai. E é isso. Então, Vinícius, na verdade, é o que você falou. A nossa saúde, ela é de um contexto, né, no todo. Tanto de paciente que eu já indiquei para você, que eu falo, gente, é importantíssimo a postura, né? E cada vez mais isso vai piorar devido ao uso de celular, de ficar com a cabeça pendurada, de sentar torto, né? Então, isso cada vez mais vai piorar. E aí, seu trabalho vai aumentar mais, né? Sim, E, e em relação à nutrição, eu gosto muito de falar sobre a importância da água. Eu sempre falo isso para o meu paciente. No aplicativo que eu uso, ele tem um alerta de hidratação, que eu faço o cálculo. Então, quem não sabe, né, a quantidade ideal de água por dia, 0,35 vezes o peso. Então, você faz o seu peso de balança vezes 35 e vai dar ali em litros a quantidade de água que você precisa tomar no dia. Ai, legal. Marília, mas se eu tenho muito, né? Se eu tô acima do meu peso, por exemplo, vai dar uma quantidade maior? Vai, né? Se a Uhum. gente for, vai dar 4 litros, 5 litros. Eu já tive paciente que no cálculo ali deu aquilo. Falei, então é bem por aí, porque é o seu peso. Então é necessário essa quantidade de água sim no seu corpo. Né? E aí a gente vai ver melhora da pele com a hidratação, né? Principalmente agora esse tempo seco, né? Tá frio, mas é um tempo seco, então você vai ver que a sua pele, você vai sentir sede mais rápido, né? E a sede, ela já é um sinal que você está desidratado. Quando você está com sede, já está tirando água do seu cérebro. Então é bem importante a hidratação. No caso de pacientes mais idosos, lá a Eu, Kelly eu, falando, eu, Kelly, 4 litros.
eu ouvi falar uma vez que muitas vezes as pessoas sentem fome e acham que estão com fome, mas não é fome, é sede. Parece que o cérebro, É, pelo não ter o hábito, não aprendeu a assimilar ainda, né? sim. Então, e aí as pessoas vão descontando na comida, quando na verdade o cérebro está querendo se hidratar, né? É isso mesmo. E aí a água, ela aumenta o metabolismo. E dependendo, é uma média de quase 100 calorias que você gasta de ingerir a água corretamente, né? A quantidade que hidrata. Então ela ajuda também no processo de emagrecimento. Então a hidratação é bem importante. Ai, Marília, mas eu não gosto de água, não consigo tomar água, que acontece muito também. Então você pode saborizar essa água, você pode colocar hortelã, você pode colocar limão, você pode colocar laranja. Os chás contam, então na época que está mais frio, você pode fazer um chá de hortelã, um chá de camomila e tomar, porque você está saborizando a água, então é uma forma de você tomar água. Os sucos, nem tanto, porque aí você, dependendo do suco, por exemplo, laranja, aí ele já vai ter uma fonte de carboidrato ali, então já não é tão legal. Agora, os chás, e a água aromatizada também são opções para melhorar essa hidratação. Quando você não consegue tomar só a água, tem água com gás, que muita gente fala, água com gás faz mal. E não faz, né? Também é uma fonte de água. Eu mesmo sempre tenho, porque eu já tomei muita água e aí eu preciso de alguma coisa amarga. Então me ajuda também água com gás. Legal, eu ia perguntar da água com gás também, porque uma vez eu tive uma aluna de personal que ela tinha Hum, náusea quando tomava água. E a única água que ela conseguia tomar e ela não sentia náusea era a água com gás. Então a água com sim, gás, apesar de ela ter algumas composições ali químicas ali, sim. ela não é nociva para o nosso corpo, assim. Melhor do Não, que não, ficar sem beber água. sim, melhor do que a pessoa não usar Aí água eu com vou gás ter. também. Legal, legal. Então, O que mais que a so- gente ia falar? a gente falando sobre a importância da água, então acho isso legal. Eu acho importante ressaltar uma coisa que eu já até comentei nos outros vídeos aqui. Você falou que como a água ela serve nas principais reações químicas do nosso organismo, né? Quando a gente está com ausência de água no corpo, o corpo ele costuma puxar a água de algumas regiões importantes que são nutridas em água, que para poder manter a gente vivo, né? Para poder manter essas reações químicas, essas reações metabólicas, que é o que mantém o coração batendo, né? As ATPs, as Sim, fontes de energias do corpo. E além da sim, região, o cérebro, que é um órgão que é nutrido e banhado no meio líquido, o disco intervertebral, que é o amortecedor que tem entre as vértebras, ele também é rico nutrido em água, e também as articulações sinoviais, que é ombro, joelho, quadril. Essas articulações elas têm o líquido sinovial que serve para nutrir e lubrificar a articulação, e ele também é rico em água. Então, quando falta água no nosso corpo, né, além do cérebro, o corpo costuma puxar água dessas regiões. Que aí, se a pessoa tem um problema de coluna, se ela tem um problema de joelho, tem um problema de quadril e ainda está desidratada, então acaba agravando mais ainda o processo e a possibilidade que o organismo pode ter de regeneração daquele tecido que está lesionado, né? sim. É igual o caso de paciente idoso, né? Que às vezes tem alguma disfunção na bexiga e aí eles não querem ficar tomando muita água e aí piora os quadros de artrite reumatoide, enfim, hérnias e tudo mais. Então acaba agravando isso. Então a água é importantíssimo para todo mundo, tanto no processo de emagrecimento quanto para a prevenção das dores, né? Evitar que você venha ali a ter essa deficiência nas articulações, como você explicou. É isso, legal. Então fizemos uma introdução aqui sobre a importância da água, né? Sim. E, e o excesso de peso, agora para a gente já ir direto ao ponto, depois conforme for ramificando aí os assuntos, a gente vai diversificando e o que a gente for lembrando, a gente também vai introduzindo no contexto. O, Tá. o excesso de peso, porque eu já ouvi falar também que é, o sobrepeso
é um processo inflamatório que a gente tem no corpo também, não é? Sim, sim. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 55% da população obesa. Então, é um número muito grande. Isso tende a aumentar, infelizmente, até pelo estilo de vida que as pessoas têm e agora mais ainda pelo isolamento social, né, que está todo mundo basicamente dentro de casa e com ansiedade, isso agravou também esse quadro. E a ansiedade, a obesidade, ela é uma inflamação no todo, né, no corpo todo. Então, os meus pacientes que vêm obesos, eles têm predisposição a diabetes, que também é uma doença bem complicada. Ela vem com esteatose hepática, que é o fígado comprometido, que também é um dos órgãos mais importantes que a gente tem. E mais a gordura ali, que também gera inflamação. Então, é um paciente que precisa realmente de cuidados, tanto da parte de exames, né? A parte biológica ali dele e os exames de sangue e de imagem, tanto quanto da alimentação, porque para você chegar a esse ponto, né, de você estar sobrepeso ou obeso, é que os seus hábitos não estão corretos, né? Não estão ali condizentes com o que você está falando. Às vezes tem pacientes que chegam e falam, não, Nutri, eu me alimento bem. Mas o bem dele tem alguma disfunção, alguma compulsão alimentar, e aí ele está descontando alguma ansiedade aí que gera uma compulsão, e aí o corpo dele está respondendo de alguma forma. E aí começa com dores de joelho e por aí vai. E uma coisa puxa a outra, né? Porque se as articulações ficam comprometidas, a pessoa ela acaba ficando menos ativa ainda, né? E a gente sabe que a atividade física, uma coisa vai puxando a outra. Ela também reduz os níveis de Sim, ansiedade e ajuda a pessoa também a controlar o apetite, né? E as sim. compulsões que a pessoa pode ter também. Esses dias mesmo, eu atendendo uma paciente sobrepeso, eu comentei sobre o peso numa sessão, depois comentei de outro. E aí na primeira sessão, na hora que eu comentei, não, eu me alimento bem, ela falou. O meu problema é que o meu metabolismo é lento, né? Então o pessoal costuma falar muito É, disso, né? Aí depois na outra sim, sessão eu sim. comentei, ela falou de novo, meu metabolismo é lento. Aí ela falou de novo, na terceira sessão ela falou a mesma coisa. Aí eu falei assim, fulana, o seu metabolismo é lento, mas então se você se alimenta certinho, me alimento certinho. Eu falei, não existe nenhum sabotador na sua rotina de alimento, não é possível. Ela falou assim, É, meu problema é o doce. Eu falei, porra, então assim, já tem o problema do doce desde o sim, começo. sim. E ela Sempre mentindo, teve. e ela mentindo para ela É, mesma, né? Ela podia ter falado é. isso desde o começo, né? Sim, Mas eu tem tive que muito dar disso. Então as pessoas elas começam a mentir para elas mesmas, né? Pra ela, ela se acomoda, né? E aí, como ela não tem como assumir, né? As pessoas elas não têm a autorresponsabilidade de falar, não, eu sou culpada pela minha saúde estar ruim, eu sou culpada, enfim, pelas minhas ações, né? Que é o que me gerou até agora. Então ela arruma desculpa, ela fala que é culpa do marido. Não, Nutri, eu não consigo fazer dieta porque meu marido compra doce, porque meu marido compra pizza. Mas você não Uhum. é uma criança, né? Que estão enfiando na sua boca. Então tem uma série de coisas, né, que também precisam ser tratadas em pacientes obesos, como você falou da parte emocional, é bem importante você ter uma terapia ou um psiquiatra mesmo para ajudar nesse processo, porque é muita coisa, né? São anos ali que a pessoa, para ela chegar naquele ponto, e aí tem uma hora que o corpo não vai aguentar, né? Sim. Então vai Tem dar um muita pane coisa em tudo. tem muita coisa que é cultural, né? Então é difícil quebrar Sim, alguns hábitos culturais. E assim, sim, hoje as pessoas não percebem que assim, se você está com vontade de comer um doce, existem alimentos hoje nas casas de suplementos, de produtos naturais, até em prateleiras de supermercados, de atacadistas, que você já acha sim, uma pasta de amendoim zero açúcar que você consegue adquirir o paladar do doce para quando dá uma vontade, tomar um cafezinho, comer um chocolatinho, você come uma pasta de amendoim, sim. ou um creme de avelã proteico, né? Que, meu, a textura dele é um pouco diferente do Nutella, mas ele é tão gostoso quanto.
Então, as E é pessoas, cultural realmente isso. né? É Então, as cultural pessoas, mesmo. o nosso cérebro, ele adora uma coisinha salgada e ele adora uma coisinha doce, né? Isso é atrativo para ele. Então, a Sim. gente também não precisa ficar se martirizando quanto à alimentação, né? Muitas vezes a gente tem que começar a procurar o que hoje o próprio mercado aí de produtos alimentícios oferece de alternativa, né? Para você continuar se Sim. alimentando com prazer, né? Mas aprendendo a selecionar esses alimentos para ter um impacto, né, menos negativo para o teu organismo. O que eu sempre falo para os pacientes é assim: não que você não precise deixar de comer, desde que você esteja saudável, que os seus exames estejam ok, né? Porque para quem já está com alguma enfermidade, já não entra nisso, porque você já está doente, então você tem que tratar. Então você não vai comer, se você está pré-diabético, por exemplo, você não pode comer açúcar, você não pode comer chocolate normal. Então, isso não condiz. Um paciente obeso também, que tem esteatose hepática, enfim, ele já vai ter que se abdicar, não tem outra forma, né? Porque o que ele estava comendo é o que trouxe ele até agora. Agora, um exemplo, né? A gente que é saudável, tá o exame ok, treina. Ah, eu tô com vontade de comer um pedaço de bolo que a minha mãe faz. E vai lá e come esse bolo e tá tudo certo, né? E aí também não adianta, a pessoa vai, ela come, só que aí ela corre 3 horas na esteira para ela Sim. queimar aquele pedaço de bolo que ela comeu. E aí isso pode gerar uma lesão, pode gerar um overtraining nela, porque ela não está acostumada. E aí, no meio do isolamento social, que abriu a academia, ela sai correndo e vai fazer isso, porque ela engordou no isolamento. Então O tem tudo isso, pessoal tem né? esse conceito também, essa cultura na cabeça que para perder peso, é, isso está relacionado com o nível de intensidade de exercício, né? Eles não E não entendem é. que a alimentação, assim como a qualidade do sono, acabam contribuindo até muito mais na perda de peso do que o exercício físico em si, né? Sim, sim. Ontem mesmo na minha live eu estava falando, né? Porque a academia estava onde é meu consultório, hoje só está o meu consultório e agora vai ser o CrossFit, né? A esteira, a parte de aeróbico ali era lotada na segunda-feira. Porque como vamos compensar, só que no meu ver, né, na parte de nutrição comportamental, ela está se punindo porque ela comeu a mais no final de semana, então ela quer correr na esteira e quer ficar horas ali, e isso não vai resolver, né? A gente sabe que não resolve. Então compensa mais você tratar essa parte sua com terapia e ver por que você tem esses episódios aí de compulsão, do que você ficar se punindo dessa forma e achar que vai resolver. E não resolve, né? Eu costumo sempre falar para os pacientes quando a gente termina a sessão e a pessoa sai aliviada, sem dor, ou quando a gente Sim, reduz de forma significante a dor, aí eu falo para a pessoa: a gente está mexendo aqui no aspecto físico, estrutural. Essa dor, ela apareceu em você não só por causa da parte física, ela também apareceu por causa da é, questão química e da questão emocional. Como você vai sair daqui bem, você vai começar agora, durante o tratamento, identificar quais são as coisas que te fazem mal na rotina. Então, assim, o sim, tratamento ele não se resume só nos ajustes que a gente faz durante o atendimento. Muitas vezes a gente consegue fazer um atendimento em 10, 15, 20 minutos. Mas por que que a gente separa 1 hora para cada um? Por conta da comunicação. Porque o sim, sucesso do trabalho ele está relacionado a identificar esses sabotadores que causam essas deficiências na pessoa, porque geralmente é sempre uma somatização mesmo. Existem casos isolados, que não só é questão física e postural mesmo, mas a grande maioria tem isso em comum, principalmente a questão da água e da sim, alimentação, né? Porque a gente sabe que para os tecidos reparadores do nosso corpo, né? Por exemplo, agora a gente puxando um gancho um pouco sobre o aspecto da importância da qualidade do equilíbrio das vitaminas no nosso organismo, né? Então a gente sabe que sim. o disco intervertebral ele é composto pelo colágeno tipo 2, assim como algumas cartilagens sinoviais também. A gente tem a vitamina D, que as pessoas também É não se expõem importantíssimo. ao sol mais Não, como deveriam se expor. É, muitos acabam suplementando a vitamina D. Só a suplementação da vitamina D ela serve? Qualquer vitamina D que eu comprar, ela vai servir em mim? Tem diferença eu
tomar a vitamina D e me expor ao sol, porque isso também é uma característica hoje da vida moderna que acaba contribuindo muito nas dores das pessoas. Então, as minhas Sim, recomendações principais é ali, exposição ao sol e hidratação. Tem que ter isso todo dia, porque aí sim a gente vai fazer a mágica do corpo, porque não é o quiropraxista que cura a pessoa. O quiropraxista ele mexe na estrutura física para poder potencializar a capacidade de cura que é inata, que já está dentro da gente. Mas para sim. esses processos bioquímicos de regeneração tecidual acontecer, se a vitamina D não estiver agindo ali e se a água também não estiver agindo ali, não vai acontecer, né? A Sim. pessoa, a pessoa vai A, sair a, a melhor. vitamina D, a vitamina D, Vinícius, eu acho que 99,9% dos meus pacientes chegam com deficiência de vitamina D. E deficiências gravíssimas. Ontem mesmo eu peguei um resultado de exame de um paciente, o nível dele está em 15. 15 de vitamina D. E aí a pessoa está num desânimo, ela está apática, você vê visivelmente que ela está com deficiência, o humor dela altera demais. Tem a questão do sono, que é uma pessoa que se deixa ela dorme o dia inteiro, porque está muito deficiente. E nesses casos de deficiência, só a exposição solar não adianta. Ela Entendi. precisa, sim, de uma suplementação via oral. Eu prescrevo sempre veículo oleoso. Então, em gotas de veículo oleoso, ou algumas marcas agora, elas estão fazendo em soft gel, que é com óleo, né? Fonte de óleo. Por quê? A vitamina D, ela é lipossolúvel. Ela depende de gordura para ser absorvida. E ela precisa estar onde? Na camada superficial da pele. Então, um paciente sobrepeso e obesos, né, grau 2, grau 3, como eu tenho muitos, essa vitamina D, ela está na camada de gordura dela. Então, ela não sobe para onde precisa. Então, ela não está ativa. É uma vitamina D que está inativa no corpo daquele paciente. Então, ela precisa, sim, de uma suplementação alta para chegar aí nos níveis ideais de vitamina D, de 50 a 80. Eu tenho uma paciente que ela fala, Marília, a minha vitamina D tem que estar a 90, porque senão eu me sinto muito mal, eu não tenho disposição. Eu sou uma pessoa que tenho perda óssea, eu tenho 32 anos. Por quê? Devido a muitos anos, né, de deficiência de vitamina D, e eu só fui me atentar a isso há 4 anos atrás, que eu precisava prestar atenção nisso, que foi quando eu engravidei, que eu estava com uma deficiência altíssima, uma deficiência, né, altíssima, mas estava muito baixa a minha vitamina D. E no caso de mulheres, né, como meu público maior são mulheres, eu falo muito para elas, gente, engravidar com deficiência de vitamina D é um risco grande de seu filho ser autista, né, de má formação também. Então, é importante sim suplementar essa vitamina D. Todo mundo, porque ninguém toma só, praticamente. Então, é importante sim ter isso, e até nos artigos que eu estava vendo sobre artrite reumatoide, um dos fatores que pioram e muito a dor é a deficiência da vitamina D. Então, é importantíssima, sim, é uma das vitaminas que eu prescrevo sem, às vezes até sem exame, se o paciente não voltou no retorno com o exame, eu falo, mas daqui, vamos fazer uma prescrição, porque... E aí ele fala, Nutri, até emagrece, além de tudo, né? Então, melhora o sono, melhora a disposição, é um suplemento que todo mundo deveria tomar. E Legal. também influencia na imunidade, que é o mais importante agora, principalmente em relação à Covid. E isso que você falou agora sobre um suplemento que todo mundo deveria tomar, né? Eu acho que seria legal a gente aproveitar agora esse gancho, já que a gente está falando um pouco das vitaminas, para poder ressaltar Uhum. um pouco isso. Além da vitamina D, que a gente já pode colocar aqui na escala, né? Já é um suplemento que é legal todo mundo tomar. Independente se Sim, tem sim, exposição ao sol ou não, né? Seria isso, né? E sim. independente se tem uma deficiência significante ou não, também, se constatar no exame. Por exemplo, esse paciente meu de 15, ele vai usar uma suplementação de 20 mil UIs, por exemplo, que é uma super dosagem, é uma dosagem bem alta. Então, ele vai tomar por 30 dias, aí eu refaço o exame dele,
O exame de vitamina D, gente, é só chegar no laboratório e pedir e fazer. Custa em torno de R$ 40. Você não precisa nem de pedido médico e nada para fazer esse exame. Você fala, eu quero dosar minha vitamina D 25OH. Ele vai dosar, você vai ver lá, tá 30. Pelo valor de referência de exame, o 30 vai estar ok. Só que o que eu sempre falo também para os pacientes é o seguinte, mas como eu me sinto? A minha vitamina D de 30, eu não sou ninguém. Eu, Marília, quero dormir e acordar meio-dia todo dia. Então, para mim, não dá esse nível suficiente, que pelo valor de referência de cada laboratório vai variar também. Então, o valor de referência a gente não pode aceitar, não, eu tô dentro. Mas dentro, como assim? Se para mim, é o mesmo que o seu, que é homem, que tem outra idade e tudo mais. Então, não faz muito sentido esse valor de referência. Então, eu acabo não usando ele na prática clínica. Eu uso uma outra tabela e aí eu vejo em relação às queixas também do paciente. Então, uma vitamina D, ela tem que ver se está acima de 50, por exemplo. Aí já é um nível legal de, não, tá tranquilo, é só ir suplementando uma dosagem mais baixa, 1.000 IS por dia, por exemplo. Mas menos que isso, menos de 1.000, não é muito interessante, não. Entendi, legal. Esse lance da vitamina D é bem curioso, eu não sabia. Então dá para a gente poder fazer um exame por conta, né? Dá para pedir, não precisa nem de pedir do médico para poder avaliar o nível de vitamina D que a gente tem no corpo. E a média, para as pessoas terem noção, então, acima de 50 é uma média legal de vitamina D, de 50 para cima. Sim. Já os níveis de 50 para baixo já é uma deficiência, já tem que procurar talvez a sua indisposição. Porque o que acontece muito, por exemplo, o paciente veio, passou comigo, aí fez os exames no segundo mês. Aí no terceiro mês ele não veio, aquela vitamina D acabou e ele parou de tomar. Em 2 meses, ou até menos, aquele nível de vitamina D que subiu, ela baixa para menos, para o mesmo nível que ela estava antes de suplementar, ou menos. Ou seja, ela varia muito. Então, quando você para de tomar, ela desce de uma vez, e aí isso também é ruim, né? Então, a gente tem que manter aí um exame de vitamina D constante. E os exames, gente, eles vencem a cada 3 meses. A cada 3 meses, o seu corpo muda totalmente. Todos os seus parâmetros de exame. Então, parâmetro de fibrinogênio, que é o parâmetro inflamatório, a proteína C reativo ultrassensível, que agora usa para o COVID, mas é um parâmetro também inflamatório. Então, isso muda a cada 3 meses. O hemograma, né? A própria hemoglobina que vai determinar aí o seu nível de anemia. Então, isso também influencia, né? Então, o exame não é, eu faço exame todo ano. De um ano para o outro, você já mudou totalmente o seu corpo. Eu tive um caso de uma paciente que eu pedia os exames, mas eu faço todo mês de novembro, se eu não me engano, e era outubro. Quando ela fez em novembro, ela já estava com câncer. E ela falou, então, Marília, isso de você fazer a cada 3 meses é bem interessante, porque aí você vê realmente se o seu corpo está mudando, né? A parte hormonal também, testosterona, progesterona, altera de um mês para o outro. Então não tem como a gente falar que vai fazer uma vez ao ano, que é pouco. E acho que hoje em dia a vida corrida que todo mundo tem, né? Essa vida pragmática, já é difícil a gente ter percepção, né? Consciência corporal. Muitas vezes a pessoa está estressada, ela está tensa e ela está querendo estar indo num psicólogo, mas muitas vezes esses gatilhos emocionais é deficiência bioquímica que está influenciando muito nela. Né? E, por exemplo, eu já até me relacionei com alguns psicólogos, eu nunca vi psicólogo pedir exame de vitamina. Né? E altera o humor bastante. Eu acredito que você deve encaminhar mais paciente seu para o psicólogo do que psicólogo identificar que a alimentação e níveis de vitamina pode estar comprometendo e encaminhar pacientes dele para você fazer uma ação interdisciplinar. Sério. Né? É bem sério, é igual o magnésio também. Eu estava suplementando, o meu nível de magnésio estava baixo, até foi uma das questões de dor no meu joelho, que começou no final do ano passado. Aí eu fiz meu exame, o meu estava realmente deficiente, suplementei, e aí por conta do isolamento, parei de prestar atenção nisso, só continuei com a vitamina D, triptofano, que aí eu acabei aumentando, melhora também a ansiedade e tudo mais. E aí quando eu começou a doer meu joelho de novo,
até preciso ir aí, você já venceu os meus ajustes. E aí eu comecei a suplementar, tem 3 dias que chegou já melhorou a minha dor. Então aí você vê que realmente tava com deficiência, né? Então, e eu como coisas fonte de magnésio. Então, quer dizer, se já está abaixo do nível de exame, né, de valor de referência, vai ter que suplementar, não tem jeito. Então, você tinha me perguntado em relação à suplementação, o que é importante de usar. A vitamina D, que é um suplemento que todos os meus pacientes... Se tiver algum paciente meu aí, ó, Gabi, eu sei que peguei no pé. Gabi Giron, você conhece? Eu peguei no pé dela de vitamina D na gestação. E se não estiver tomando, pode puxar a orelha dela. O ômega 3, que é um outro antioxidante poderosíssimo, né? Ou o ômega 3, 6 e o 9, que também são importantes em relação à dor e em relação à recuperação muscular. Uma outra coisa que eu lembrei hoje... Pode falar, pode concluir. Pode falar. Eu ia falar sobre o ômega 3, porque qual que é a miligrama? Qual é a quantidade de ômega 3 que a gente tem que consumir? O mínimo é 1.000 miligramas. 1.000 por dia. Que aí vai dar 500 e pouquinho de EPA e mais 400 e pouco de DHA. Aí tem, na soma dos dois, do EPA e do DHA, tem que dar 1.000, pelo menos. O ômega 3 e tomar cuidado. É uma gordura, é um tipo de gordura, o ômega 3. Sim, né? São gorduras que vêm do salmão, né? Então, óleo de peixe. E aí a gente quase não consome peixe. Legal. Né? Eu escutei então, falar, a suplementação inclusive uma vez, um médico nutrólogo falando que esse salmão que a gente consome é muito pobre ou não tem nada de ômega 3. Porque eles são salmões que são produzidos em cativeiro, com rações. E ele fala que o salmão que é rico em ômega 3 é aquele que fica lá no Alasca, lá, que come o plâncton, água fria. Na água fria, aquelas propriedades. Então ele fala que você come salmão, você acha que está suplementando ômega 3, é tudo mentira. Ele fala, tudo mentira. Ele fala que para suplementar ômega 3 nos dias de hoje, assim como alguns vegetais que deveriam ser fonte de magnésio, porque o magnésio é um mineral que está no solo, né? Hoje, por causa do tipo de agricultura que a gente tem, o solo ele é muito pobre em magnésio, por isso que é importante suplementar o magnésio também, né? Sim, sim. E o ômega 3 tem que tomar cuidado com as marcas, né? Tem que ter aquele selo do IFOS, que é quando é um produto realmente de qualidade, né? Ela é a Fabiola. Eu gosto muito da Nutrify, que é uma marca bem interessante. É uma linha Clean Label da Integral Médica. Então, é um dos suplementos que eu uso bastante. Depois eu posto no meus stories para vocês verem. Eu uso Bionatus também. A Vitafor é uma marca muito boa de ômega 3. Então, não são todas as marcas. Às vezes você vê um ômega 3 por, sei lá, R$15 na farmácia. Não vale a pena, gente. É um dinheiro que você vai gastar e aquilo ali não vai servir, né? Não vai suplementar o que realmente precisa. Legal. E os polivitamínicos? Adianta? Serve? Olha, eu uso polivitamínico, mas não... O que acontece? O polivitamínico, a quantidade que tem ali, eles falam que é em 100%. Então, por exemplo, se eu pegar um polivitamínico, ele tem 5 microgramas de vitamina D. Se é um paciente, né, que tem deficiência, aquilo ali, ó, não vai fazer nem cócegas, né? Não vai subir o nível de vitamina D dele. Então, por isso que eu peço a maioria dos exames de vitaminas, minerais, até para os pacientes que têm convênio, eu coloco, alguns eles não autorizam, mas enfim, eu tento colocar tudo. Para eu dosar, porque se está com deficiência, o polivitamínico não vai suprir. Então, às vezes, nem é... Ah, mas Marília, eu não tomo nada, posso tomar o polivitamínico? Pode, mal não vai fazer, né? Dá para tomar. Legal. Mas, às vezes, não compensa em relação ao custo que você paga dele, né? Tem um polivitamínico que eu tenho 2 ou 3 pacientes que tomam. É da Optiman, chama Optiman, que é da marca On, que é da Gold Standard, que faz aquele whey, não sei se você já
sabe? Qual que é? Sei. Chama Optiman e tem o Optwoman. Isso sim é um polivitamínico. Ele é muito bom. É uma quantidade maravilhosa de vitaminas, minerais. Ele tem até antioxidantes já na cápsula, então é uma cápsula grande, altera até cor de urina e tudo mais, de tão forte que ele é. Legal. Então é um polivitamínico, assim, se for comprar, né, para valer a pena, esse é interessante. Então falamos sobre a vitamina D, falamos agora sobre o ômega O ômega. 3. E aí, qual seria um outro suplemento interessante para essa manutenção aí dessa parte bioquímica, reparadora das cartilagens, do sistema nervoso, da disposição para as pessoas poderem se exercitar também? O que aí entra muito são os antioxidantes, né? Então, em relação a treino, por exemplo, o magnésio, ele ajuda, o magnésio quelado. Tem que tomar cuidado que tem vários tipos de magnésio. Eu vi Por falar desse exemplo, magnésio quelado, né? isso, Porque quelado. existe O cloreto o cloreto é um e esse quelato é outro, né? na verdade, é a forma como ele vai ser absorvido no organismo. Então, por exemplo, o cloreto de magnésio, que é aquele que dilui e toma 10 ml todos os dias, eu pensei que eu ia morrer de dor de estômago de tomar esse magnésio, esse cloreto de magnésio. Que é um Então, bem é amargo. uma versão mais. Uma que ele é amargo, mas me deu uma dor, um desconforto no estômago horrível. E aí eu falei, nossa, deixa eu ir ver, né, o que está acontecendo. Aí eu realmente é verdade. Em alguns pacientes pode dar esse desconforto, pode dar diarreia. Então tem que tomar cuidado até com esse uso, né, do cloreto. Então o que eu faço e prescrevo normalmente, o que eu uso, né, quer dizer, e o que eu prescrevo é o magnésio quelado. Sempre os minerais quelados, vitaminas queladas, ela tem uma absorção melhor. Então, por isso, Entendi. eles usam. Até o custo aumenta um pouquinho. Eu paguei nessa minha última prescrição para mim e para o Thiago R$ 170 na embalagem. Legal. Eu Então, o tenho, custo altera também. existem médicos ortopedistas que estão prescrevendo essa característica de magnésio. A última vez que meu irmão foi com a coluna zoada no médico, que ele estava até viajando, acho que ele estava no Nordeste, quando travou lá, o médico falou sobre essa característica de magnésio. E É. segundo ele, é um suplemento, ele falou, "Pô, o primeiro suplemento que eu tomo, que eu vejo que altera assim, níveis de dor, relaxamento Sim, muscular e por muito, aí vai." muito, muito, muito. Muito porque eu tava com muita dor no meu joelho, tava me incomodando muito. E aí eu falei, bom, já tinha que pedir as suplementações, né, da Mariana e tudo mais. E aí realmente melhora muito. E a dor é uma inflamação, ela tem um estresse ali, então precisa de suplementos para melhorar. E aí eu separei aqui desse artigo que eu li, que eu até enviei para você, que eu achei bem interessante em relação à dor, né? Então todos os antioxidantes, eles são interessantes para isso, né? E aí eu separei aqui a vitamina K. Então, na suplementação de vitamina D, eu sempre coloco a vitamina K2, MK7, que ela também ajuda na absorção. Porque vamos pensar assim, que você precisa de várias vitaminas, né? Para conseguir absorção. Então, a vitamina A é importantíssima para a absorção da vitamina D. E a K2 também, para fixação no osso. Porque, eu tenho osteopenia, por exemplo. Eu vou tomar só o cálcio. Não, só o cálcio ele não vai ter o efeito necessário na matriz óssea. Ele precisa de outras vitaminas e minerais ali para formar. Então, a vitamina K2 como antioxidante muito interessante é a vitamina E, que também ela vai influenciar muito na pele, nas articulações ali. Falei do DHA e o EPA. O ácido alfa-lipoico, que também é bem interessante para essa parte de dor, que é um antioxidante também, até usado para
para pacientes pré-diabéticos e diabéticos eu uso bastante. A glutationa, que são 3 aminoácidos, e aí ele vai ajudar também na recuperação dessa dor e na recuperação também muscular, né, do treino. Então, quem tem um treino muito intenso precisa sim ter antioxidantes. E outra coisa que é muito interessante, tudo que é antioxidante, aí você vai poder falar melhor que eu. No treino, você está causando uma lesão, né, na parte muscular. E aí, se eu venho e encho o paciente de antioxidantes, o corpo ele não vai entender o que está acontecendo. Ah, mas eu fui lá, fiz um treino, quase morri no treino, e aí eu tomo um monte de antioxidantes para inibir aquele treino. Então, precisa de ser pelo menos de 4 a 5 horas longe do treino a suplementação de antioxidantes. Sim, porque parte do treino também, a característica para ter adaptação neuromuscular, você tem que ter o estresse metabólico, né? É em cima desse estresse que o corpo se adapta, né? Então, Sim. é importante fazer a reparação tecidual, porque a lesão ela também gera uma inflamação, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber a hora que vai entrar com esse suplemento, para não atrapalhar no rendimento. Isso não no caso dos crônicos, né? De quem tá com dor. Isso no caso das pessoas que treinam. Mas, por exemplo, eu mesmo eu sou um crônico, tenho dor, mas também treino, né? Então, saber medializar isso aí, né? Sim, sim. É igual aqui em casa, o Thiago lesionado também, mas o treino dele é intenso. Então eu tenho que sempre falar, ó, esse toma de manhã, porque ele treina à noite. Então, ó, toma esse de manhã. No meu caso, eu treino de manhã, então eu tomo a parte de suplementação à tarde, que é depois do almoço, que aí eu venho com todos os antioxidantes e período da noite também. Então isso também tem que tomar cuidado aí em relação a isso. E outra coisa que eu vi nos pacientes com artrite, né? Aqui eu não sei se tem alguém, ó, aqui minhas pacientes, a Aline. Depois eu vejo as perguntas aqui, tá, gente? Perguntaram sobre um tipo de magnésio aí. A minha mãe falou um magnésio diferente O de malato. de São, tem o de malato, tem o quelado, tem o tri, alguma coisa também, agora fugiu aqui. Mas aí eu já vejo que eu não vou lembrar tudo. Porque como eu já tenho um que eu acabo usando, e aí os outros tem. Tem até específico para TPM. Se eu não me engano, é esse de malato aí. Deixa eu ver aqui. Na minha pasta. Dos pacientes com artrite, o Vinícius, que eu achei legal, foi em relação à anemia. A anemia em relação ao ferro, que muitos desses pacientes têm, e em relação a uma medicação, que é o metotrexato. Não sei se você tem algum paciente que usa, você vai lembrar, né? Que é para dor, né? E esse medicamento especificamente, ele causa deficiência de ácido fólico. Então, os pacientes que fazem uso dessa medicação sempre vai ter a deficiência de B9. E aí precisa suplementar também folato, tomar cuidado com isso. E o famoso colágeno? Porque assim, meu, tem até ortopedista que prescreve colágeno para as pessoas. Eu já tive aula de fisiologia falando que o corpo ele não absorve colágeno como as pessoas imaginam que absorve, que é mais fácil, por exemplo, é mais fácil você estar em dia com o aspecto das vitaminas que vão contribuir na sua própria produção de colágeno, do que é mais fácil você trabalhar nessa via do que você ingerir um colágeno sintético achando que seu organismo vai absorver aquele colágeno. O colágeno, o tipo 2, né, que é o que você falou, ele é específico para as articulações. Né? Então, eu prescrevo, quando eu faço a prescrição do sachê, que é condroitina com glucosamina, eu sempre coloco o colágeno tipo 2 e melhora muito. Até o meu paciente com artrose, que eu atendi esse mês mesmo, eu prescrevi e aí foi o retorno. Ele falou, Marília, eu não tenho dor. E é um paciente idoso. Ele falou, a minha dor sumiu. Eu tô conseguindo até fazer caminhada, coisa que eu não conseguia direito, mancava, dor, eu consegui fazer.
Então, o que eu falo muito é em relação ao colágeno da pele. E, por exemplo, muita gente quer tomar, mas ela não tem uma ingestão de proteína, por exemplo. Então, como que vai melhorar se não tem? Então, algumas coisas tem muita. Ah, funciona, não funciona. Então, depende realmente de você sentir. Poxa, eu suplementando, eu melhorei muito minha dor. Então, continua tomando, né? Time que tá ganhando, a gente não mexe muito. Eu já vi gente, por exemplo, falar assim, eu tomo condroitina e glucosamina a minha vida inteira e não mudou nada. Meu joelho continua doendo, né? Então, porque a condroitina e a glucosamina também é uma praxe dos médicos, né? De passar para todo mundo. E pode fazer o Sim, uso sim. contínuo delas para sempre? Da condroitina com a glucosamina, não sei te dizer. Vejo e te aviso. Porque eu costumo prescrever, né? E aí o paciente, eu sempre faço um tempo, e aí peço exame para ver se tá legal, se não tá. Mudo a prescrição. Então tem outros ativos que daria para a gente usar também, ou eu tiro um e deixo só o outro para ver o que fica melhor. Então isso vai sempre de você sentir realmente o seu organismo. Falar, não, acho que agora dá para diminuir esse, no caso de deficiência também, né? Eu acho que assim, o lance do independente do suplemento, é importante fazer essa ressalva que assim, a ideia não é. As pessoas costumam, por exemplo, ir no ortopedista e aí ele prescreve um anti-inflamatório lá manipulado, junto com condroitina, glucosamina e com. Mas ele não pede um exame de sangue, ele não avalia como é que está a vitamina É, D, não avalia como é que está a vitamina E, não avalia como está a vitamina A, vitamina K. E mesmo sim, que esses componentes sejam positivos, e tem estudos que comprovam que eles são válidos, né? Na redução da dor e na contribuição do aspecto regenerativo tecidual, se você não tem essas outras vitaminas, porque uma trabalha, né? Porque sim, uma sim. capta, a outra leva para dentro da célula, a outra fixa no osso, a outra fixa na pele, né? Então não dá É, para você fazer. Por isso que é importante sempre buscar um trabalho interdisciplinar, né? Para quem quer realmente se aprofundar e entender o que está acontecendo com o organismo, né? sim. Esse paciente que eu comentei da condroitina, eu suplementei doses altíssimas de vitamina D dele também por 30 dias. E aí eu pedi o exame, ele fez, já aumentou. Então eu já reduzi, eu não tirei a vitamina D, eu continuei, né, reduzindo. O Alan falou aqui que Falou que indicam tomar por período a vida toda. indeterminado. Porque não acumula, né? Ele usa e o que está excedente ele joga fora. A toxicidade ali daquilo. É igual a proteína. Você tem uma dieta hiperproteica e fala, vai prejudicar o rim. Se você não tomar água, vai prejudicar com certeza. Mas o excesso ali de proteína, ele vai expelir. Então, a gente não precisa ter esse medo, Legal. principalmente no caso de whey protein, que todo mundo morre de medo. Meu rim vai parar por causa do whey. Não, vai parar se você não tomar água, né? E não tiver uma alimentação adequada por isso. Legal. É... E sobre os E aí eu tava aminoácidos? dos BCAAs da vida. BCA, a glutamina. Glutamina é um aminoácido ou não? Eu também. A Então, glutamina é um dilema, porque, por exemplo, aí eu vou entrar já na parte do glúten e das intolerâncias, né? Que a gente até tinha conversado também. Então, o glúten, a glutamina, ela é do trigo. Então, por exemplo, eu que era levemente intolerante ao glúten, quando eu comecei a tomar glutamina, eu passava muito mal. Eu falava, gente, uma distensão abdominal. E eu fiquei. Falei, vamos caçar aí por que dá isso. E aí que eu descobri que vem do trigo também. entendi. Então, ou seja, eu não posso pôr para um paciente celíaco, né, que tem intolerância aí ao glúten, que eu posso matar o paciente. Então, tem várias coisas. Então, aqui em casa, a gente acaba não suplementando glutamina. Eu tenho pacientes que tomam, que gostam. E dá super certo. Os BCAAs é a mesma coisa. Se você for pegar um whey protein de boa qualidade, ele vai ter um aminograma completo.
Então, não necessariamente você precisa ir comprar um BCAA em separado, né? Separado, um outro potinho. A não ser que, olha, acho que dos meus mais de 600 pacientes que eu tenho, nenhum eu prescrevi BCAA. Nenhum. A não ser que venha já tomando, porque em casa de suplemento, normalmente eles já falam, ah, tem que tomar Ou BCAA. ser um atleta, por exemplo, né? Um cara que É leva isso o que eu ia organismo falar. Se escreve eu muito tenho dois só que tomavam já, que são dois lutadores de jiu-jitsu, e aí é bem intenso, né, o jiu-jitsu, e aí eles tomam, né? Tomam o para BCA e tomam o whey protein também. não ficar tão dolorido no outro dia, né? Para ajudar na reparação Uhum. muscular tecidual, né? Sim, sim, E assim, sim. a gente falou agora um pouco sobre os aminoácidos, sobre os suplementos, falamos sobre as vitaminas, que é em aspecto geral, né? Tanto se a pessoa é atleta ou se ela tem uma dor crônica, para ela poder ter uma ferramenta maior para poder investigar. A gente está Uhum. tocando no assunto da questão da alimentação, porque a gente sabe que o corpo ele é físico, ele é químico, ele é emocional,